Porque se a gente for para o texto de Jeremias, a Bíblia diz lá no texto de Jeremias 3,15 que Deus ele nos daria pastores segundo o seu coração, cheios de inteligência e de ciência. Porque a ciência, ela não está exclusa da espiritualidade. Pelo contrário, ela veio para somar. As pessoas que elas conseguem desenvolver a habilidade de utilizar a ciência a seu favor e a espiritualidade, elas conseguem construir um estilo de vida melhor e resultados melhores. O apóstolo Paulo. Totalmente. Estudou na escola de Gamaliel, foi lá, construiu todo o conhecimento dele e ele foi muito mais usado do que alguns dos discípulos, por causa de todo o conhecimento que ele adquiriu lá em Roma. Então, quer dizer, ele se tornou um cara muito mais potente nas mãos de Deus, tanto que, se você for olhar o Novo Testamento, grande parte do Novo Testamento foi escrito por ele. E ele falou muito sobre fé. Então, ele, obviamente, falava de fé de um jeito diferente do que todos os outros, por conta do conhecimento que ele tinha. E aí a gente entra num ponto bem importante aqui falando sobre fé. Por quê? A Bíblia fala no texto de Hebreus 11:3 que aquilo que se vê não foi feito como se vê aparente. Opa! Aquilo que se vê não se fez do que se vê aparente. Então quer dizer que essa caneta, eu estou vendo ela de uma forma, mas pode ser que ela não seja dessa forma real. Assim como esse controle, assim como esses livros, essas canecas, tudo isso aqui que a gente está vendo. Aquilo que a gente vê, aparentemente, da forma como a gente vê, pode não ser da forma como a gente está vendo. E aí entra um ponto importante, que é o conhecimento sobre a física quântica. O ser humano, eu acho, né? Exemplifica melhor o que você está falando. O ser humano, a gente vê e a gente imagina. Foi feito de carne, osso... Mas não é o que a Bíblia diz. A gente, aparentemente, foi feito de uma forma. Mas Deus nos criou do barro. Nós nem sabemos como é que se gera uma criança dentro do ventre de uma mãe. A gente não consegue imaginar como é que tem osso dentro de uma barriga, crescendo, amadurecendo, sendo gerado. Você é um bom exemplo para todo mundo aqui com relação à fé. Porque você está com um bebê dentro do seu ventre. Qual é a sensação? Isso é fé totalmente. Porque imagina, o bebê está dentro da barriga, mas o pai e a mãe que estão aqui fora já estão se preparando para a chegada. Porque a gente crê naquilo que está sendo formado. A gente crê hoje, obviamente, por uma ultrassom que a gente faz e o médico diz isso aqui é a cabecinha, isso aqui é o bracinho, isso aqui é a perninha e tarará. Beleza? Hoje a gente tem até o exame morfológico para saber se a criança ela tem alguma coisa que possa estar sendo formado de forma errada e isso gerar alguma preocupação. Passou no teste de pai. Tá vendo como a gente aprende? É exame morfológico. A gente aprende, ué. Então o que acontece? Antigamente, como é que era? Na fé mesmo. Era na fé, cara. Não tinha noção de tempo, quanto tempo ia durar. Não tinha nada disso. Então, hoje, por exemplo, a gente tem hospitais, mas antigamente, que nascia na raça, né? Em algum tempo houve as parteiras, mas... Então, tudo isso é uma questão de fé. Imagina, a gente tá ali olhando, a barriga tá crescendo e ali dentro a gente tem a certeza de que tá os bracinhos, as perninhas, a cabeça e tudo formando perfeitamente bem, os órgãos, tudo lá dentro. Isso é fé.